Olá, bom dia. Eu queria falar um pouquinho sobre o debate, né, sobre a nossa live de sexta-feira, falar de algumas reflexões que me surgiram durante o dia ontem. Eu descobri que é bem cansativo essa coisa de fazer live, a gente fica bem mexido, bem reflexivo depois e tal. E trazer uns pontos que surgiram, inclusive no chat, tá, para dar uma esclarecida sobre o que eu penso sobre o assunto e indicar um livro para vocês, claro, porque senão não faz sentido ter esse canal, né? Primeira coisa, eu quero agradecer por todas as pessoas que participaram. Foi muito legal para mim ver esse público, ver o pessoal interagindo no chat. Foi incrível, assim, eu queria agradecer. Eu peço perdão por algumas falhas técnicas, a gente está ainda aprendendo a administrar essas coisas de sinal de internet, imagem, som, número de convidados, tempo de duração, né? Enfim, a gente vai adequando as coisas à proposta que a gente tem aqui com esse trabalho, que nada mais é do que levar a literatura para o grande público. Então, embora eu seja uma acadêmica e siga pesquisando, escrevendo artigos, e não fosse a pandemia, estaria indo em congressos, etc e tal, porque eu acho isso muito importante, a gente tem que continuar produzindo aí o saber literário. Mas eu descobri que eu sinto um prazer imenso em comunicar a literatura para o grande público, em ver o menino da escola gostando de ler, em ver o adulto comum que talvez nunca tenha lido um livro começar a se interessar por literatura, em ver o país ganhando um robustecimento cultural pelo meu trabalho. Isso é a minha cara, né? Então, assim, embora eu possa, assim, falar sobre coisas complexas, eu tenho um prazer imenso em simplificar tudo isso e deixar a pessoa comum chegar a esse pequeno paraíso aí, como diria o Borges, né? Que é a literatura, a leitura. Eu queria destacar um ponto que eu acho que a gente comentou pouco e que é fundamental, que é o da má formação dos nossos professores de língua portuguesa, né? Embora nós tenhamos boas universidades no país, eu sinto que não existe talvez dentro do próprio currículo, né? Um aprofundamento dessa questão da formação do leitor. Né, eu tive, como eu comentei na live, colegas de faculdade que sequer gostavam de ler literatura. Né? Então é aquele professor que aprende uma técnica fria, tem uma mentalidade, sei lá, de fábrica, e ele vai para a escola com essa cabeça e ele deforma ali os seus alunos no que diz respeito à literatura e muitas vezes no que diz respeito à gramática também. Né? Eu fui aluna da brilhante Maria Helena de Moura Neves e aprendi coisas sobre a sua gramática funcional, que é formidável e genial. E eu não sei por que a gente ainda não transformou isso numa coisa que se aplique do Oiapoque ao Chuí. Porque se você estuda um pouco essa teoria, você vai ver que não existe uma forma melhor e faça mais sentido de se ensinar gramática, que é através do uso da leitura, né? Então, às vezes, eu me lembro que a primeira professora que eu substituí, e eu não vou falar escola, mas foi na área de inglês, e ela chegou pra mim e me deu um livro com uma capa rasgada, e era um livro de 1970 e pouco, com os exercícios, e pediu pra eu dar, e ok, eu dei os exercícios e tal, achei um pouco chato, mas enfim, era o que ela pretendia, eu respeitei isso. Só que eu tinha que entregar o livro pra coordenadora, e eu entreguei, e o livro se perdeu na escola, e essa mulher, ela entrou em pânico, porque ela não sabia dar aula com outro material. Né? Então, assim, é esse tipo de professor que vai formar leitores? É esse tipo de professor que vai despertar no aluno algum tipo de curiosidade cultural? É esse tipo de professor que vai encantar o aluno para que ele escreva bem, para que ele crie, para que ele se expresse de uma forma efetiva? Né? Então a gente precisa rever urgente o que acontece dentro das universidades, né? E aliás, os cursos de letras estão se reduzindo assim absurdamente por conta de falta de interesse, né? E aí vem o meu segundo ponto de reflexão. Eu falei na live que professor é vocação. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso porque, assim, aqui nesse país, se a gente for dar aula só por profissão, a gente tá sendo idiota, porque nós vamos ser pobres, né? Tem professores que ganham muito bem, porque eles vão para as universidades, porque eles conseguem vaga em escolas particulares, mas a própria condição de trabalho do professor em qualquer lugar é muito sofrida e muito difícil. Mas eu quero ampliar essa ideia, trazendo para vocês um pouco de história da educação. Se a gente for lá na antiguidade, na Idade Média, entender o que era um mestre, um preceptor, um professor, vocês vão ver que estava muito ligado, muito próximo ao sacerdócio, né? E assim, eu nunca gosto de generalizar, eu nunca gosto de ser senhora da verdade, eu não tenho verdades absolutas para impor para as pessoas no que diz respeito a formas de vida e compreensão da existência e tal, mas assim, eu fiz psicologia primeiro,
e eu gosto muito de atender na clínica, mas durante vários anos da minha vida eu só fui psicóloga e faltava alguma coisa, né? Então, assim, era nítido que eu gostava de ensinar para as outras pessoas que me rodeavam. Então, assim, já fui chamada de professorinha e pastorinha por muita gente próxima de mim que trabalhava comigo ali e que via que eu tinha um prazer imenso em compartilhar informações, em compartilhar conhecimento, em transportar para as pessoas aquilo que eu sabia, né? Então, tava em mim, né? Isso é vocação. Às vezes a gente romantiza o conceito de vocação, né? E vocação nada mais é do que o seu chamado da vida, aquilo que faz sentido para você. É como uma cor que o artista plástico escolhe em perfeita harmonia com o quadro que ele quer pintar. Quando você é essa cor e tá encaixada no lugar certo, parece que tudo flui, né? E as coisas funcionam na sua vida. Ontem morreu aquele ator do Pantera Negra, que eu achei uma pena. Fui até assistir o filme dele, fui ver o James Brown, porque nossa, bonito, talentoso, jovem, uma tristeza, né? E aí eu assisti uns vídeos dele na internet e ele conta quando ele mudou o foco da carreira dele, né? Porque ele só era chamado pra fazer aqueles papéis estereotipados que dão pra atores negros, né? O sujeito drogado, violento, com família desestruturada. E aí ele questiona o produtor que tava entrevistando ele, né? Tá, mas cadê o pai do meu personagem? Ah, meu pai não tem pai, seu pai te largou. Ah, sua mãe era viciada em heroína. E aí ele questiona o cara e diz, pô, eu só tenho um papel, só vou fazer papel estereotipado pro pessoal do meu povo, né? Sempre vai ser assim. E aí, claro que ele perdeu o papel, mas ele disse o seguinte, quando você questiona a forma como as coisas são feitas, aí o verdadeiro caminho da sua vida se abre. E aí ele começou a ser chamado para papéis de fato interessantes, do ponto de vista dele. E aí ele fala assim, é aí que você descobre o propósito de Deus para sua vida. Né? Então ele era um cara que tinha fé dele, etc. E ele era comprometido com isso. Mas assim, ele teve a coragem de dizer o seguinte, olha, eu não nasci pra fazer isso, não é porque eu sou negro que eu só vou fazer papel de drogado, né? E aí eu fui perguntando pra você, que diz que o magistério não é vocação. Dá pra gente ensinar alguma coisa sem paixão? Porque a gente fala que não quer romantizar a profissão, e aí eu fico tão chateada, porque eu adoro romantismo, né? E eu acho que tem tanto material fantástico do romantismo, e o romantismo deu pra gente a bênção de colocar paixão naquilo que a gente faz, que a gente escreve, que a gente acredita, né? E dá pra dar aula sem paixão? Dá, a gente conversou longamente sobre isso na live. Dá pra formar leitores sem paixão? Dá pra gente compartilhar literatura sem paixão, sem sentimento? Né? Então eu quero que a gente romantize tudo, eu quero que a gente romantize o magistério sim, que a gente ache que a gente é especial porque a gente é professor, né? Porque nós somos, né? O que seria desse mundo sem os professores, né? E a gente toma lambada o tempo todo, é da mídia, é das famílias, muitas vezes dos sistemas públicos, o tempo todo a gente tá sendo chicoteado, e aí a gente não vai ter a alegria de ter prazer com o nosso trabalho, de olhar para o nosso trabalho e pensar que ele de fato é muito importante e especial e que a gente é vocacionado para esse trabalho. Então pense um pouquinho, né? Eu não tô aqui querendo descategorizar a nossa profissão ou dizer que a gente não merece bons salários. Meu Deus do céu, a gente merece os melhores salários. Se o mundo fosse justo e as coisas fizessem sentido, nós deveríamos ter os melhores salários, né? Mas as coisas não são assim. Então que pelo menos a gente viva assim, romantizando a nossa profissão, colocando paixão nas coisas que a gente faz, né? Outro ponto que eu queria falar rapidinho, eu tenho visto muito, e até uma crítica sobre a EL, eu não gosto desse projeto, porque eu acho ele muito superficial, eu não acho que faz sentido ensinar para uma criança que literatura, colocar uma toga nas costas e ficar, sei lá, declamando poema que às vezes a criança não entendeu. E eu vi uma cena num evento desse projeto que eu fiquei muito chocada, porque uma menina de 6º ano tinha escolhido Monteiro Lobato como patrono, e a professora simplesmente, na hora de apresentar a menina, descategorizou todo o trabalho dela e disse que ela já tinha avisado que esse não era um bom autor, porque esse autor é racista, mas que já que a menina quis, então tudo bem. E aí eu fiquei surpresa com a menina, porque ela ignorou solenemente essa professora, que era uma imbecil, e apresentou um trabalho maravilhoso com uma leitura do Rei Nações de Narizinho muito legal, né? E eu fico pensando o seguinte, a gente vai cancelar os nossos autores e vai destruir toda a nossa tradição literária, porque a gente não consegue enxergar os autores dentro do seu próprio tempo, porque nós estamos nos tornando anacrônicos por causa do politicamente correto? Não seria a mesma coisa que, por exemplo, um sujeito ignorante aí, de extrema alguma coisa, dizer que não vai ler a Carolina de Jesus porque ela era uma favelada? Né? Então, assim, a gente precisa sair desse lugar, porque nós tratamos de arte e de literatura.
né? O Monteiro Lobato, ele faz sentido para várias gerações de crianças e adolescentes, né? Eu já li vários contos do Monteiro Lobato, incluindo Negrinha, que não faz para mim o menor sentido falarem que ele é racista. Eu tive aula com a Marisa Lajolo, que é a maior autoridade de Monteiro Lobato no mundo, provavelmente, e ela mostra e garante pra gente que isso é uma bobagem, né? Então a gente vai continuar nesses guetos. E aí, pra encerrar, eu quero falar o seguinte: no meu canal a gente não vai ser politicamente correto nesse aspecto. No meu canal a gente vai falar de literatura, arte e cultura. E a gente vai falar disso, e não me importa se a pessoa que tá escrevendo ou publicando um texto ou fazendo um filme, não me importa se ela é negra, se ela é branca, se ela é mulher, se ela é homem, se ela é jovem, se ela é velha, se ela é ocidental, se ela é oriental, se ela é cristã, muçulmana, candomblessista ou budista, tá? Se o texto for bom e eu achar interessante, é disso que a gente vai falar aqui. E isso inclui literatura marginal e o leopardo do Lampedusa, tá? Eu não quero que aqui seja um lugar em que a gente fique preso a rótulos e guetos políticos de nenhuma espécie. Nosso país está se afundando por conta dessa obsessão ideológica, né? É claro que existem lutas sociais e todas elas são legítimas e a gente tem que saber se posicionar a respeito delas, né? Achei formidável os jogadores da NBA, por exemplo, não entrarem em quadra por conta da situação dos negros nos Estados Unidos. Agora, ficar aqui cancelando autor, cancelando filme, cancelando músico, isso aí, gente, é coisa de gente maluca que não sabe nada de arte, cultura e literatura. É coisa de gente que realmente só pense nessas coisas como forma de engajamento político. Isso não vai rolar no meu canal, né? Então, se alguém que se inscreveu tem essa pegada, acha que o caminho é esse, talvez você se decepcione com os meus vídeos e com as minhas lives, porque aqui a gente não vai fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, eram só reflexões que eu queria pra agradecer, né, a presença de vocês, dizer que vão ter outras sim. A próxima aí é sobre vampiros com a Patrícia Radrec, que é PhD em vampiros literários. E vou continuar convidando pessoas e tentando trazer autores, e a gente vai crescendo aí aos poucos, com muita humildade, porque a humildade pra mim é a raiz da sabedoria, mas com bastante conhecimento também, porque aqui ninguém quer ser demagogo, né? Aqui ninguém quer dizer de coisas que não conhece ou tentar compartilhar coisas que não tem. A gente só pode dar pros outros aquilo que a gente recebe. E pensando nessa questão do professor, né, da vocação, às vezes da fraude do magistério e tal, eu queria indicar esse livro aqui, que é de Suzek, Eu Sou um Gato. O gato é de um professor muito curioso, que tem uns hábitos de vida muito peculiares, e que às vezes também revela, assim, alguns vícios, alguns pecadilhos ali dos professores que se acham grandes sábios, mas que na prática são desse tamaninho, né? Então vale muito a pena ler, é muito irônico, o gato é sensacional, e tem essa delicadeza e essa visão, cosmovisão oriental do mundo que sempre me encanta nos escritores japoneses, né? Então, se você quiser aí pensar um pouco sobre a carreira de professor, dando risada e se edificando bastante com uma outra forma de ver o mundo, tá aí. Eu Sou um Gato de Suzek. Um beijo, gente, um abraço, até o próximo vídeo, até a próxima live, até mais. Tchau, tchau.